Sejam muito bem-vindos, gente. O vídeo de hoje ele é uma parte 2 do vídeo que eu lancei ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, você não vai entender nada sobre o vídeo de hoje. Então eu recomendo demais que você vá lá e assista. E aí depois você volta aqui. Se você tiver com preguiça e não querer assistir, cara, poupa seu tempo e também não assiste esse vídeo aqui que você provavelmente não vai entender nada. Então vamos lá, vamos recapitular. Ontem eu tava falando com vocês aí sobre uma coisa no filme do Mandaloriano e Grogu que eu enxerguei, na minha opinião, como uma oportunidade perdida. Eu acho que se eles tivessem seguido na direção lá, tinha sido muito melhor no final. E essa direção é basicamente o Rota largando o manto de príncipe, pegando o manto de rei, né, a herança, o legado do seu pai, se tornando o rei dos Hutts depois que os gêmeos foram lá e morreram. Para mim, no meu ponto de vista, esse era o caminho lógico, né? Não era uma questão do se ele quer ou se ele não quer. Quando você é selecionado pelo destino, Star Wars tem isso demais. Quando o destino seleciona você para ser o escolhido, para você fazer uma coisa, você não tem opção. O Anakin, ele não queria matar todos os Jedi, mas era o destino dele. O destino dele era se tornar um vilão e depois ser redimido. Em Star Wars tem isso. Era o destino do Rota entrar lá e tomar o poder, querendo ou não, dar o seu melhor, fazer o melhor trabalho possível que ele conseguisse fazer. Para mim, esse é o destino óbvio ali da jornada do Rota, só que eles não fizeram isso. E aí teve muita gente que discordou comigo. Muita gente discordou, razões normais mesmo, né? Ah, eu não concordo, Thiago, eu não sei se seria legal. É questão mais estética, eu não sei se seria bom na história, esse negócio de Hutt virando do bem, não sei se seria legal, divertido. Até aí tudo bem. Só que teve muita gente que discordou de mim por falta de informação. Infelizmente, eu vi isso muito ontem, muita gente não entende realmente assim como funciona o governo dos Hutts de uma forma profunda. E isso daí, gente, eu não tô enchendo o saco de ninguém, isso não é culpa de ninguém. Isso é uma questão de preferência. Quando a gente vê Star Wars, até mesmo eu quero ver Jedi, é Sith, é força, é impérios, Palpatine, raio, power. A gente quer ver a coisa radical. Ninguém quer saber de... Pouquíssimas pessoas querem saber de política de Senado, federação, rotas comerciais da Federação do Comércio, como funciona a economia, o governo dos Hutts. A maioria das pessoas tá nem pra isso. Infelizmente, hoje eu provavelmente tô trabalhando de graça pra vocês aqui, porque o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. A gente vai falar de economia, governo dos Hutts, esse tipo de conversa fiada. Então, se não te interessa, acho melhor você nem ver o vídeo, né? Mas, independente, se pelo menos assim 10 pessoas saírem daqui hoje, né, com informação nova, aprendendo alguma coisa diferente, pra mim já é o suficiente. Já serviu pra alguma coisa esse vídeo. Começando com o comentário número 1 do parceiro aqui, ele disse: olha, Thiago, geralmente eu concordo com as suas opiniões. Só que a tal da, entre aspas, máfia do bem, isso não existe. Tá parecendo o Acolicho, né, com o Sith do bem e os Jedi do mal. Realmente, o cara tá 100% correto. A máfia do bem não existe. Não existe o cartel do bem. Não existe a biqueira de drogas do bem. Não existe o traficante do bem. O bem, ele não se mistura com o mal. É contraditório. É tipo água e óleo. Você não tem como misturar o bem e o mal. E eu concordaria com essa afirmação aqui se o governo dos Hutts fosse somente isso. Somente uma máfia, somente um cartel. Se fosse só isso, concordava demais. Esse vídeo aqui nem existiria. Só que o governo dos Hutts, gente, é totalmente diferente do que essa palavra aí, máfia, parece implicar pra gente. Quando a gente pensa em máfia, a gente pensa, né, o Don Corleone junto com um gatinho lá no colinho dele, né, e ele trabalhando debaixo do nariz do governo italiano, e ele mexe com várias coisas ilícitas, né, apostas, jogos de apostas, tráfico de humano, tráfico de drogas, assassinatos, extorsão, estelionato, a parada toda. Só que os Hutts não são chamados de a máfia dos Hutts, porque eles são esse tipo de organização ilícita debaixo do governo, escondidos, trabalhando em segredo, em sigilo. Os Hutts são chamados de mafiosos porque o governo deles é uma espécie de uma oligarquia. Os Hutts, eles são essencialmente a Rússia. A Rússia, muita gente diz que é uma oligarquia. Né? Não é um governo assim muito legítimo, porque tem famílias ultrapoderosas, os ultrabilionários lá, que mandam lá por trás, nas sombras, os caras têm as mãozinhas deles atrás do governo. E aí muita gente considera a Rússia como um cartel, uma oligarquia. Só que não é porque a Rússia é uma oligarquia ou um cartel que alguém vai chegar aqui nos comentários e falar pra mim que a Rússia não é um país soberano, não é um país legítimo. Ninguém falaria isso. A Rússia, gente, tem o seu próprio exército, tem as suas próprias bordas, as suas fronteiras definidas,
tem a sua economia local, rotas de comércio, suas indústrias nacionais, fábricas, eles fabricam suas coisas, eles têm as suas próprias tecnologias, eles têm o seu próprio banco central que fabrica a sua própria moeda, e os Huts, tudo que a Rússia faz, os Huts fazem. Eles têm tudo isso. Fronteiras bem definidas no mapa da galáxia de Star Wars. Comércio, indústria, fábricas, rotas de comércio, um banco central que fabrica a sua própria moeda, uma constituição, eles têm as suas legislações, suas leis, suas regras, o que você deve e não deve fazer, a sua lista de obrigações, seus deveres de acordo com a justiça. A diferença é que a justiça é os Huts. O Conselho dos Huts, ele é, gente, um governo, uma autoridade legítima. Ele é um governo soberano e ele é respeitado na galáxia como um governo, um país independente soberano. Ele é que nem a República, é que nem os separatistas, os Impérios Sith e o Império Galáctico. É um governo legítimo com todas as suas obrigações e os seus deveres. É literalmente um governo completo. Se fosse realmente só uma máfia, realmente, não tem como você mudar, não tem como o Rota entrar nisso e transformar no tráfico do bem. Só que como é um governo, gente, o Rota pode fazer isso tranquilamente. Sendo um governo, é basicamente, gente, o que a gente faz a cada 2 a 4 anos aqui no Brasil. Direto, 2 a 4 anos, tá todo mundo indo lá votar pra quê? Pra tirar o cartel, a máfia dos Huts que tá no governo e colocar um líder bom no lugar pra melhorar o país. É exatamente esse papel. O presidente bom seria basicamente o Rota. É o que a gente busca aqui no Brasil. Se isso é possível no nosso país, isso também é possível no Espaço Hut, porque, como eu disse, o Espaço Hut ele também é um governo, é um estado espacial. Ele pode ir lá, vagarosamente. Esse aqui tá um ponto muito interessante, né? Os Huts, gente, eles vivem, a espécie dos Huts vivem mais que o Yoda. O próprio Jabba o Hutt, ele morreu com 900 anos de idade, simplesmente porque a Leia foi lá e matou ele. Caso contrário, eles passam dos 1000 anos de idade, ó, com facilidade, sem problema nenhum. Então muita gente confundiu isso também, não é um processo imediato. O cara vive, é tipo o partido chinês. Enquanto a gente tá aqui em governos de 4 anos, né, querendo a mudança imediata, enquanto isso o partido chinês do outro lado, que ele pode esperar décadas, eles conseguem fazer assim, planos longo prazo que a gente é inconcebível na nossa mente. Os caras têm projetos que vão demorar 20, 30, 40 anos para serem totalmente executados. E eles têm essa capacidade porque o governo deles é basicamente eterno, né? Não tem partidos para ficar discutindo, é um governo eterno. Esse é o governo do Rota. É um governo que você pode, gente, vagarosamente, né, décadas após décadas, ou até mesmo séculos, você vai lá e faz uma mudancinha. Você muda uma nova taxação ali contra escravos, um novo imposto ali em tal lugar, drogas. Agora tem limite, você não pode ter escravos infinitos. É que nem aconteceu aqui nas Américas. Só tem 2 países nas Américas, gente, que aboliu a escravidão do dia pra noite no estalar dos dedos. É o Haiti e os Estados Unidos. Todos os outros países foi, ó, vagarosamente, restringindo lá, fechando a escravidão. É isso que o Rota tem que fazer, é vagarosamente lá, limitando, uma nova taxação, desincentivação em uma área específica, incentivação em outras áreas da indústria, e aí você vai vagarosamente. Quando você vê, cara, depois de 1, 2, 3 séculos, a escravidão no Império Hut, no Espaço Hut, é algo do passado. Gradualmente o pessoal foi largando isso de mão e hoje em dia é só comércio normal. É basicamente nesse sentido aí que eu imagino que o Rota tem que ir e que daria certo. Pra mim faz todo sentido. No próximo comentário, o parceiro disse o seguinte: a lógica, Thiago, é a mesma que assumir o controle de uma facção criminosa. É o que eu tava falando pra vocês aí agorinha, né? O tal da biqueira, dos traficantes. É possível usar toda a sua influência para torná-la positiva para a sociedade? Não é, realmente não é. Não tem como você criar o tráfico do bem. Pois a sua maior fonte de renda é algo imoral. Se o Rota fizesse algo parecido, ele não ia conseguir nem se sustentar financeiramente. E todos os seus aliados são pessoas que só trabalhavam para o Jabba por interesses financeiros. Logo, ele rapidamente aí seria traído ou abandonado pelos seus aderentes em um curto período de tempo. A única solução seria criar uma nova fonte de renda e etc. Agora que a gente desmistificou essa parte da máfia que só comete crimes, agora, gente, a gente vai entrar na parte econômica do Império Hut. O Império Hut, gente, por incrível que pareça, ele não tem somente práticas ilícitas. Na verdade, de acordo assim com meus conhecimentos gerais de Star Wars,
Eu chutei ontem, eu respondi para alguma pessoa assim, um número arbitrário, baseado no meu conhecimento, chutei um número em torno aí de 20% do PIB dos Huts. Deve ser aí de tráfico de pessoas para escravidão e tráfico de drogas como as especiarias. Para conferir isso, como eu falei, a gente não tem um número exato em Star Wars, eu joguei isso também nas inteligências artificiais que a gente tem aí, e o ChatGPT e o Gemini foram quase iguais ao meu chute. Eles me deram uma estimativa ali de mais ou menos 20 a 30% do PIB dos Huts sendo dessas práticas ilegais. Isso significa, gente, é uma parcela grande realmente, mas isso significa que mais da metade, bem mais da metade, são práticas legais. Então o Rota ir lá e abolir essas coisas não vai falir o espaço Hut, o governo Hut, do dia para a noite. Eu trouxe para vocês aqui vários exemplos de vários planetas e várias coisas diferentes, atividades econômicas que os Huts faziam para você ter assim, uma noção do tamanho, do escopo que é o espaço Hut, o governo Hut. Em planetas como Slaheron, por exemplo, era uma das principais espinhas dorsais industriais do espaço Hut, gente. Era um mundo massivo e, infelizmente, muito poluído. Ele era coberto quase inteiramente por complexos de refinamentos de combustível bruto, plantas de processamento de gás Tibana aí para abastecer os blasters e operações de minerações de metais raros. No planeta Makeb, por exemplo, lá nos Legends, os Huts invadiram esse planeta, fizeram invasão massiva para minerar especificamente o isótopo 5, que era um mineral incrivelmente raro de alta densidade molecular. Ele era só não capaz de distorcer a gravidade, mas também até mesmo de alimentar frotas planetárias inteiras. Eles também tinham o aglomerado de Ciclata. Esse aglomerado, gente, possuía dezenas de mundos onde os Huts mineravam lá minerais pesados, minérios brutos e vários gases que são essenciais para várias tecnologias em Star Wars. Em outros planetas, como Ilésia e Vodran, além do processamento de especiarias aí, que como a gente viu era tipo um bico extra que eles faziam ali de uns 20, 30% do PIB, além disso, esses mundos também abrigavam linhas de montagens industriais massivas, plantas de processamentos químicos e várias instalações de manufatura. Todo produto químico que os Huts precisavam dentro de seu espaço, eles mesmos conseguiam produzir todos eles por sua conta própria. Um país assim, um estado galáctico totalmente independente. Em Nar Shaddaa, os Huts, eles geravam uma riqueza que era incalculável. Simplesmente, gente, cobrando taxas de reabastecimento, docagem de naves e armazenamentos e transferências de cargas de entidades corporativas que, inclusive, a maioria eram entidades legítimas que passavam pelo seu espaço. Os Huts também, além disso, taxavam pesadamente várias rotas comerciais. Muita gente que trabalhava dentro da República, especialmente ali perto da orla exterior, a maioria dessas pessoas, muitas vezes os caras eram obrigados a passar dentro do território ali dos Huts, dentro das rotas comerciais deles. E aí os caras não perdiam tempo, eles taxavam pesadamente. Até mesmo o Qui-Gon Jinn, para tentar pegar um atalho, ele teve que passar no espaço Hut, infelizmente para ele. Próximo parceiro falou o seguinte: Thiago, aqui eu vou ter que discordar. Os Huts só têm um império por conta do dinheiro que é feito com crime. A gente acabou de desmistificar isso daí, né? O PIB dos caras era bem diverso. Um personagem benigno nunca usaria dinheiro sujo de sangue, drogas e outras atrocidades. Ainda mais porque esse império ele foi completamente destruído após o ataque da Nova República. Eles literalmente explodiram a árvore onde ficavam vários Huts lá. A gente nem sabe quantos, milhares, e provavelmente, junto com eles, as riquezas deles, o exército de droids e muito mais. Para ele reconstruir o Império Hut, teria que ser do zero e ele nunca ia conseguir fazer isso de forma legal. Vamos começar sobre essa parte da legalidade, de forma legal? A legalidade já tá do lado dele. Ele é o herdeiro do Jabba, ele é um Hut realeza. Não é só legal, mas na verdade é esperado que alguém como o Rota, eventualmente, tente entrar no poder. Isso é algo que o povo dele já espera dele. Então isso pra ele tá de boa demais. Próxima questão aqui, que na verdade ajuda o meu argumento, é que a árvore onde tava vários Huts foi destruída, gente. Isso significa ali que se tivessem, provavelmente tinham lá outras competições, os caras já estão praticamente eliminados. Se já existia um vácuo de poder quando o Jabba morreu, agora que destruiu aquela árvore, com
dezenas ou centenas de Hutts lá dentro, o vácuo de poder é ainda maior. É gigantesco. O Rota, ele pode, se ele entrar lá no comando de Nal-Hutta, que é não só a capital do espaço Hutt, mas é também o planeta natal dos Hutts, aquele planeta lá do filme, se ele entrar no comando lá, é a mesma coisa do cara capturar Brasília. Já, tipo, 90% do comando da autoridade já é do cara. O Rota, ele já tá mais da metade do caminho andado. Fácil demais pra ele. Em questão de riquezas, essa parte aí você não precisa se preocupar. Os Hutts, eles têm cofres gigantescos em inúmeros planetas onde eles guardam toneladas, todo o dinheiro deles lá, bem guardadinho em cofres, incrivelmente seguros. Tá tudo guardadinho, é só o Rota pegar sem problema nenhum. E agora a última questão, que é do Rota ter que recomeçar o Império do Zero. Gente, o que foi destruído do Império Hutt, do Espaço Hutt, nesse filme Mandaloriano e Grogu? Literalmente uma árvore. Todos os outros planetas, todos os outros sistemas, toda a fronteira dos Hutts, tudo continua intacto. Toda a infraestrutura do governo Hutt tá tudo intacto. Nada foi destruído, só literalmente uma árvore. A única coisa que o Rota precisa reconstruir é literalmente, né, pôr uma semente no chão e esperar a árvore crescer. Pronto. Quarto comentário, tentaram fazer isso com o Boba Fett e deu no que deu. Boba Fett é uma história, gente, é outra parada, já é outra, é um espantalho, já é outra tangente esse negócio aí, é uma outra caixa de abelhas. O Boba Fett, a gente não gostou da série do Boba Fett, né, porque o governo de Tatooine era ruim, e depois ficou bom. A gente não gostou do Boba Fett porque o Boba Fett, ele era uma espécie de um Deadpool, um anti-herói, um cara brabo, fodástico, impressionante, que no estalar de dedos, da noite pro dia, né, que nem o Daenerys Targaryen que ficou maluca do nada, da noite pro dia, que nem o Luke Skywalker, ele virou um baita de um frouxo, ele virou um panguão. Esse é o problema, é por isso que todo mundo odeia o Boba Fett. O Boba Fett é um lixo, porque o Boba Fett, ele tava um lixo lá na série, não é porque o governo foi alterado. Quinto e último comentário, a gente sabe que não é tão simples assim. Mesmo ele tendo o nome e a herança, o legado do Jabba, e o Espaço Hutt, mesmo sendo mais que um mero narco-estado, já que ele vive também exploração de rotas comerciais, vendas de escravos, ou seja, uma máfia-estado, há vários clãs de Hutts com interesses próprios, e muitos deles envolvidos com coisas ilegais. O Rota precisaria de interesse em tratar disso e apoio externo, que ele não tem no momento. Não seria interessante para a Nova República ajudar o Rota a restabelecer o reconstituído Império Hutt? O que aconteceu é o seguinte, gente, como a gente acabou de falar, a árvore dos Hutts, ela foi destruída. Só Deus sabe quantos Hutts morreram e só Deus sabe o quanto da competição que o Rota pode ter ainda tá viva. Talvez, a gente não sabe, talvez todos morreram. É improvável? Provavelmente, né? Os caras, cada um, é possível que não tem um cara que tava no seu próprio planeta, tava todo mundo lá dentro em uma festa gigantesca, era aniversário dos Gêmeos, né? Só se for. Pelo menos eu acho que uma grande quantidade aí da competição do Rota já morreu. Isso eu tenho certeza. Agora, em questão, a Nova República, isso daí muita gente tá confundindo aí hoje em dia. Tem muitos canais, muitos artigos aí que fala bobeira. E a Nova República, nessa época do filme do Mandaloriano e Grogu, época da Ahsoka, enfim, essas séries que tá passando aí atualmente, esses filmes, a Nova República, por incrível que pareça, eles não tão fracos assim não, gente. Eles não são esses panguões gigantescos que muita gente pensa não. Pra você ter uma noção, isso que é um fato. São esses panguões que muita gente acha que são panguões da Nova República atual aí, são esses mesmos caras que vão derrotar o Thrawn e o seu exército gigantesco com as bruxas, as Irmãs da Noite. Então eles não estão tão fracos assim. A Nova República, cara, ela só vai ser oficialmente destruída pelo próprio Kylo Ren lá no Despertar da Força, quando ele ativa aquela máquina dele, a Starkiller Base, e taca 1 milhão de laser lá em vários planetas, e aí ele destrói, assim, vários planetas, que era o governo principal da Nova República. Quando o Kylo Ren faz aquilo, aí a Nova República é finalmente destruída. Mas aqui, se a Nova República, na verdade, tá uma coisa, ela tá, se brincar, aqui é o pico dela, porque eles vão enfrentar o Thrawn e eles vão ganhar do Thrawn. E aí, somente depois de ganhar do Thrawn, aí a gente vai ver realmente, assim,
um massivo declínio da Nova República. O problema é que o Dave Filoni e o Jon Favreau, eles não são muito... Acho que eles não pensam muito bem quando eles fazem as coisas às vezes. Porque nessa época era pra ser assim. Vocês entenderam a lógica que eu expliquei pra vocês aqui? Eles precisam ser fortes o suficientes nesse momento pra matar o Throne. E pra fazer isso eles não podem ser fracos. Só que eu concordo. Na maioria das séries, tipo a terceira temporada do Mandaloriano, lá, Nova República, eles são retratados como se fossem realmente um bando de inúteis. Isso daí já é um problema da forma que o pessoal na Disney tá explicando isso pra gente. Se eles fossem fracos, primeiro, eles perderiam para o Throne, e em segundo, eles não teriam jamais culhões de ter invadido a capital, o planeta natal dos Hutts e a capital do Império Hutt. A Nova República invadiu lá e eles destruíram basicamente a prefeitura dos caras, o palácio onde morava toneladas de Hutts. Você acha que se a Nova República realmente estivesse fraquinha, como muita gente acha que tá, você acha que eles teriam feito algo assim tão sinistro, tão radical? Eu acho que se esse fosse o caso, eles são loucos da cabeça. Realmente precisam morrer pro Kylo Ren. Quero finalizar agora, gente, mostrando pra vocês essa imagem. Isso daqui é o que eu acho, essa é a minha opinião. Tá todo mundo livre pra discordar. Eu acho que a gente perdeu esse cara aqui. Eu fiz com inteligência artificial, bem básico mesmo, bem lixo. Esse é o cara que eu acho que seria mais foda. E aí esse é o cara que a gente vai ganhar. Eu prefiro o outro, assim, eu não sei vocês. Eu acho que esse cara aí dentro de um cockpit de um X-Wing apertado, uma lesma gigante, eu acho que fica meio brega. Até mesmo no campo de batalha, junto com o rifle, eu acho que fica meio brega. Fica feio, né, eu acho. Esteticamente fica feio. Mas, pelo menos é algo diferente, né? Pelo menos é um Hutt diferenciado, então não é tão ruim assim. O problema que eu vejo aqui, gente, na verdade, né, vamos mudar de assunto, não é nem questão de rota ou de Hutts. Isso, na verdade, é um problema que é crônico dentro dos personagens da Disney. A Disney, gente, eles estão frequentemente ou cancelando, paralisando a progressão dos personagens, ou eles estão até mesmo, em alguns casos extremos aí, eles estão até mesmo regredindo esses personagens. Eu vou dar alguns exemplos óbvios pra vocês aqui. Luke Skywalker. A progressão do Luke era ir melhorando, e aí, de repente, do nada, eles regrediram ele e voltaram pro início da jornada. O Luke inútil. A gente tem o Grogu. Grogu, no final do Mando 2, cara. A gente teve a temporada 1 e 2 do Mandaloriano lá se esforçando e suando e dando o seu melhor pra encontrar alguém pra treinar o Grogu. E aí, quando isso finalmente acontece, no Book of Boba Fett, os caras mudam de ideia, desmoronam a progressão do Grogu e transformam ele, volta a ser o bebê inútil junto com o Mandaloriano. E isso também, né, como consequência, transformou o Mando novamente no Mandaloriano babá. A gente perdeu todo o avanço aí do Grogu, simplesmente porque a Disney queria vender mais bonecos de Star Wars. A gente tem também, como eu já falei, o Boba Fett. Boba Fett era só pra ter melhorado. Ele era o Deadpool, o anti-herói, super anti-herói de Star Wars. Os caras foram lá. A gente viu, né, o que eles fizeram com o Boba. Não tem nem palavras aqui. Destruídos, desmoronaram a história, o caráter, a personalidade do Boba Fett. Regrediram totalmente o cara. E a gente tem um dos piores, pra mim. Esse é pior que o do Rota. Muito pior que o do Rota. Rota perto desse é fichinha. A gente tem a destruição do personagem, que era pro Mando ter sido. A história do Mando era pra ter sido igualzinha ao que eu tô visualizando aqui na minha mente, que deveria ter sido também a história do Rota. O Mandaloriano, gente, eu não sei se vocês se lembram. O cara, ele tava figurativamente, com a cruz do Calvário. Ele tava com a cruz de Jesus Cristo nas suas mãos. O elemento mais sagrado, mais importante, divino dos Mandalorianos, que era o sabre negro, tava na mão do Din Djarin. Naquele momento, você não tem opção. Você foi selecionado, você é o escolhido, o Anakin Skywalker. O destino de Star Wars te escolheu. É uma responsabilidade que transcende a sua vontade própria. Você não tem escolha. O céu te escolheu. É o seu dever sagrado, seu dever divino. Era o dever divino do Mando, naquele momento com aquela arma, se tornar o Mandalor, que é o rei, o líder, o imperador dos Mandalorianos. O Mandaloriano, ele era o cara... Ele é um dos caras mais honrados, mais corajosos, bravos, heróicos, morais que a gente já viu, assim, vindo lá dos Mandalorianos. Ele teria sido o líder perfeito que os Mandalorianos vinham esperando aí há milênios desde o começo de sua história. E a gente sabia que esse era o destino do Mando. Todo mundo sabia. É domar o mitossauro, não é? Você lembra? Terceira temporada? Caraca! Tava todo mundo
frenético, fanático nisso. Nossa, ele vai montar, cavalgar o mitossauro, hipocotó, e comer e devorar a galera. Sabrão, Darksaber na mão. Era o rei. E aí os caras, eu tô quase chorando aqui, de raiva. Não é de emoção, é de raiva. E os caras foram e roubaram esse da gente pra transformar o Mando em uma babá. E esse é o Mando que a gente tem hoje, o Mando babá. E aí eu sinto que eles fizeram algo, talvez não tão severo, né, obviamente, mas eles fizeram, pra mim, algo parecido com o Rota. Pra mim, esse dever, assim como era pro Mando se tornar o imperador, pro Rota também era, ao meu ponto de vista, é uma espécie de, é uma responsabilidade, um dever que é divino, é sagrado. O Rota, ele não tem escolha. Não é, eu não quero. O homem, a cabeça da casa, o homem com morais e responsabilidade, quando ele tem uma família, ele tem seus filhos para cuidar, ele não tem a opção de falar, não vou trabalhar, você não tem essa opção, o Rota não tem essa opção. Ele é o príncipe e o rei morreu, o príncipe é o dever dele, ele tem que assumir o trono. O pai, o homem da casa, o homem responsável e moral que defende, dá sua vida pela família, ele não tem opção, ele trabalha, ele provém, e ele morre, gente, ele tenta, e às vezes ele pode não conseguir, mas ele vai morrer tentando. Esse era o destino épico do Din Djarin e do Rota que eles roubaram da gente. Eles podiam não conseguir. Mando, às vezes ele entrava lá, né, no governo, só que a cultura é muito enraizada, não estava dando certo, aí o Mando vai e acaba sendo assassinado. Triste demais. Mas ele morreu tentando. Esse é o caminho, é o Bushido, é a filosofia do samurai, inspirando aqui o George Lucas. Bushido. Os 7 pilares do samurai. Um desses pilares, gente, é a coragem, é a lealdade, é você fazer o que você não quer. Eu tô até suando aqui. Você faz o que você não quer. Você não faz o que você quer, você faz o que é correto. Isso é o que o Mando devia fazer, não o que ele quer. Não seguir as emoções. Eu não quero, não tô com vontade, não quero Darksaber. Você não tem essa opção, é o seu dever divino. Você foi escolhido pelo Darksaber. Você tem que montar no cavalo, o mitossauro, pegar o reinado, é isso. Rota, mesma coisa. Eu não quero o legado do papai. Que papai o caramba, você é o homem da casa. O seu povo, todos os Hutts que estiverem vivos aí, tá todo mundo esperando. Ou você age, ou o cara age no seu lugar. Ou você toma e tenta fazer algo bom, ou chega um cara que é 10 vezes pior e faz uma bosta, faz uma merda. Você tá entendendo? Você não tem opção. É o dever do samurai. George Lucas vai concordar comigo. É o dever divino do cara. Ele não quer, mas ele vai lá e ele faz, porque é o certo. O Mando não gosta de ter palavra, de fazer o que é certo. This is the way. Esse é o caminho. É assim que é o correto. Então faz o correto. Não é o que você quer que é o correto. Às vezes a gente faz a coisa que a gente não quer, mas a gente faz sabendo que é o correto. Enfim, gente, eu acho que eu já falei o suficiente. Tô até suando aqui já. Me diz aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Será que eu sou burro? Tô viajando? Thiago hoje usou... Tá louco? Ou vocês concordam comigo? Até a próxima.